quais os salários dos servidores da segurança pública. Aqui tem uma questão sobre rigidez dos gastos e ciclos econômicos. Você sabe que existem vários fatores que os governos não têm como reduzir gastos, né? Lá naquele primeiro exemplo que a gente viu, ali o governo teria instrumentos para fazer isso, mas hoje no mundo real que a gente vive, os governos não têm esses instrumentos. O máximo que eles podem fazer é reduzir o ritmo de crescimento das despesas. Então, uma ideia aqui também cabe mais estudo assim como a receita segue o ciclo econômico, bem ou mal, né? Está havendo agora uma recessão econômica, isso tem forte impacto na arrecadação tributária. Que os gastos públicos também passem a acompanhar o ciclo econômico. E aí, então, envolve mudanças institucionais, tornando os gastos menos rígidos para administrar as contas públicas, seja federal, estadual, municipal. E o outro ponto é o seguinte: o Estado realmente tem que retomar a trajetória de superávit primários. Não tem outra saída. Isso foi, aliás, acertado lá no acordo de renegociação da dívida, e a lei de responsabilidade fiscal propõe isso. Nós temos que retomar isso, tá? Claro que nessa conjuntura econômica que a gente está, de recessão, baixo nível de atividade e a inflação relativamente alta, fica muito mais difícil. Mas é uma solução que de longo prazo. Nós vamos ter que precisar anos e muitos anos de superávit primário para conter o crescimento da dívida, procurar reduzir a dívida e aí a gente ter mais alívio nas contas públicas e não sofrer o que a gente está sofrendo hoje em termos de crise fiscal e financeira do Rio Grande do Sul. Bom, acho que era isso. E aí acho que abre para debate agora. Bom, pessoal, agora então a gente abre em torno de uns 20 minutos para considerações. Vocês podem não só fazer perguntas, como explanar a opinião de vocês sobre os diferentes assuntos. Eu acho que a gente queria então uma rodada de... Eu não sei, acho que eu vi o braço dele primeiro, depois o braço do Paulo. Outro também, então a gente inicia então primeiro com o rapaz, depois com o Robert e com o moço. Só uma questão de ordem. Tem um documento dessa tarefa? Nós vamos colocar a apresentação no site. Boa tarde a todos. Meu nome é Pazato, eu faço assessoria para o senador Paim. Na verdade, eu concordo com tudo que está aí, até porque se discute muito no Senado a situação do Estado, mas a minha preocupação é que eu não vi a questão da sonegação fiscal. Pelos nossos cálculos, 20% do PIB do Brasil é sonegação. E aí eu faço uma sugestão para o presidente Igor para fazer um debate dos técnicos da FEE com os técnicos da Fazenda aqui no auditório para a gente fazer um contraponto e um balanço, né? Porque todo mundo que está aqui quer o bem do Estado do Rio Grande do Sul, né? Ninguém está aqui torcendo contra, né? Até porque eu não sou de torcer contra o Brasil, né? Então, eu acho que o presidente Igor podia fazer esse debate dos técnicos da FEE com os técnicos da Fazenda e trabalhar a questão da sonegação fiscal. Obrigado. É bem rápido, eu concordo contigo, e acho que a contribuição nossa é trabalhar em cima de metodologia. O grande problema é metodologia para medir sonegação. Tá? Fala-se muito em sonegação como solução para a crise. Eu não acredito nisso, mas eu acho que ainda mais quando você tem excesso de formalização, como tem no Estado, excesso de regras, a legislação não é nem um pouco simples, pode haver, né?
diria assim, há uma chance de sonegação, né? Mas aí tem que estudar, a gente pode contribuir uma metodologia para medir isso. E tem vários números aí, mas geralmente o problema é metodológico. Tá? Como é que chegou nesse número aí? Bom, em primeiro lugar, eu parabenizo pelo evento. Eu acho que a APE tem um papel crucial para discutir as questões que são concernentes à economia gaúcha, sobretudo nesse momento, não é? Ainda mais na questão das finanças públicas. Literal, assim, eu fiquei com uma dúvida ali quando você falou do endividamento do Rio Grande do Sul, naquela elevação de 12 bilhões ali da dívida. Eu fiquei com dúvida se é uma elevação nominal ou real. E também com relação ao dado, porque ali você falou dos 59 bilhões, o que se noticia, assim, eu sei mais pelo que eu vejo, e mesmo os dados da Repaz lá tem em torno de 47 e 49 bilhões como sendo a dívida do Estado, o contratão e o extra-limite. Então eu fiquei com essa dúvida desse dado dos 59, se você está considerando os depósitos judiciais ou algum outro endividamento que eu não tenha conhecimento. Aí também destacar, não é, nesse debate candente do endividamento e do superávit primário, etc., um ponto que você falou ali dos incentivos fiscais. Né? Durante muitos anos se deu incentivos fiscais aqui no estado do Rio Grande do Sul e a receita corrente líquida, né? Agora relativamente estagnada. Até o colega Meneghetti falou, deu uma entrevista sobre isso, que eu acho que foi muito interessante, não é? Destacando que isso é uma das alternativas mais fáceis e menos dolorosas para boa parte da população gaúcha, seria rever esses incentivos fiscais, sobretudo para as grandes empresas, né? Mas aí é apenas uma posição minha. E com relação ao superávit primário, também uma consideração que eu tenho, que eu acho que tem que ser um tema que tem que ser debatido, né? A questão do superávit primário, porque, sobretudo na esfera federal, mas se aplica também para a esfera estadual, quando aumenta o superávit primário, vamos supor, e o pagamento de juros com a dívida aumenta também, né, eventualmente pode ter um custo social que acaba sendo inócuo, né, porque a elevação da dívida pública pode continuar aumentando se a taxa de juros aumenta. Ou seja, eu tenho uma certa reserva com essa questão do superávit primário. Eu acho que a gente tem que discutir o superávit ou o déficit nominal, né, e incorporar também nessa conta o que é pago em juros, que não é pouco, tanto aqui no Estado, devido àquele contrato estabelecido em 97/8, quanto na União. Ou seja, né, mais uma vez, se aumenta a taxa de juros e você aumenta o superávit primário ao mesmo tempo, não necessariamente vai estar reduzindo a dívida pública, muito pelo contrário, pode até aumentar. Então, é um custo social importante e tem que olhar esse lado também. Agradeço. São dados nominais, tá? Sobre a dívida, ali a dívida consolidada, a líquida. Esse dado geralmente de 47 é a dívida com a União. Né? É uma parte dessa dívida total da dívida consolidada. Depois falou sobre o superávit. É que a questão do superávit primário o Estado não tem a função de pagar juros. Esse é o ponto. A dívida é importante, o instrumento de endividamento para... eu tenho uma recessão, eu tenho uma série de compromissos, o governo vai lá e emite dívida pública. Aliás, eu tenho um trabalho de dívida que propõe que os Estados possam também retomar a capacidade de endividamento. Então, a ideia da dívida pública é essa, que quando você tem compromissos rígidos, houve uma restrição, cai a receita, emite-se dívida pública, mas não é para a dívida crescer indefinidamente. Esse é o ponto. Então, outro ponto é que nós estamos num processo de ajuste fiscal, que foi interrompido, teve um período de interrupção, e vai ter que ser retomado. Custo econômico, né? Essa questão, porque a saída
e dolorosa ou não, com custos políticos, é conter o crescimento do gasto e procurar adequar essa variação do gasto com a variação da receita. E a dívida é só para administrar ali e manter estável os gastos e os compromissos do governo. Boa tarde. O Geraldo tinha 3 questões. Uma especificamente sobre o slide, que mostra de insuficiência financeira, uma quebra que houve em 2013. Queria saber se tu pode abrir um pouquinho e explicar para nós o que houve ali. O segundo ponto seria com relação a uma avaliação comparativa do Rio Grande do Sul com outros estados que tenham dívida tão grande ou maior do que a nossa, né? E o comprometimento de receita corrente líquida similar ao nosso também. E o terceiro ponto, com relação ao aumento de impostos, nós já tivemos em 2005, né, um tarifaço. Se houve uma avaliação dos impactos, não só sobre a receita, mas sobre o ciclo de negócios decorrentes do aumento do ICMS. Obrigada. Bom, sobre a suficiência, basicamente ali foram os depósitos judiciais de 2013, né? O governo tomou uma decisão, já estava enfrentando um problema de liquidez no curtíssimo prazo e aí recorreu a essa medida extraordinária e buscou os recursos dos depósitos judiciais. O total chegou a 5 bilhões ou um pouco mais, em torno disso aí. A gente não tem muito, o relatório da gestão fiscal não abre muito, né, para a gente discriminar, ver bem o que é obrigações e o que é disponibilidade financeira. Mas é feito com o balanço patrimonial do Estado. A outra questão dos estados, o Rio Grande do Sul é um dos estados de pior situação histórica. Eu sempre cito um exemplo, não vou citar nomes aqui, mas o Rio Grande do Sul chega a ter fundações com o regimento interno é lei estadual. Então, a organização do Estado, do governo do Rio Grande do Sul é muito histórica. E aí e as gerações atuais têm que arcar com esse ônus, né? Então, em termos de aposentado, número de aposentados, gastos, endividamento, todos os dados que você buscar, o Rio Grande do Sul está entre as piores colocações. E a última era sobre... Pois eu sou... não sou favor. Eu acho, aí tem uma discussão, o Robert também já falou sobre isso. A carga tributária, no meu ponto de vista, já é muito alta para países médios como o nosso, de renda média como o nosso. Essa sempre foi a saída. A saída sempre foi aumenta impostos. Por isso que a carga tributária, a partir desde 95, 96, só vem crescendo cada vez mais. Por quê? Porque eu acredito por essa dificuldade nossa de discutir os reais problemas da sociedade e de achar soluções para isso. Então a saída, vamos passar a conta em termos de impostos. Então, a saída hoje, alguém pode perguntar, é um novo socorro. O Estado, infelizmente, nós vamos está precisando de um novo socorro. E aí passa por uma reestruturação de dívida, assim, passa por retomar o superávit primário. E aí vem essa discussão. Tem alguns analistas que defendem, que propõem, pegam a relação ICMS sobre PIB e dizem assim, compara com o resto do país, o Rio Grande do Sul é baixo. Eu só acho que o contexto agora de recessão eu acho que poderia aumentar ainda mais o impacto negativo econômico disso. Eu acho que aí é uma questão mais de sensibilidade. E se a gente não rediscutir a questão do gasto público, vai ser mais tarde, vai voltar de novo a discussão sobre o aumento de impostos. Eu não sei qual é o caminho que o governo vai adotar, mas eu acho que não seria o indicado e o mais razoável seria um novo socorro. Eu ia perguntar inicialmente sobre o tema da sonegação, mas o colega já levantou, acho que é um dos temas importantes quando se pensa na situação das finanças públicas
e os dados que pelo menos o pessoal da Fazenda, na FISVEC, no SINDAF apresentam que realmente entre a arrecadação potencial e a arrecadação real tem uma distância muito grande, e tanto a controle da sonegação quanto depois a cobrança da dívida ativa, ela não se dá na medida que poderia dar para ajudar nas finanças do Estado. Mas eu queria tratar de dois outros temas que eu acho que são importantes. Um é sobre as despesas correntes. Eu acho que uma coisa também que teria resultado de curto prazo é um pouco o Estado gasta mal, efetivamente. A relação do Estado com seus prestadores de serviços, da experiência que eu tenho, normalmente qualquer empresa privada cobra o dobro, o triplo do Estado pelos mesmos serviços que no mercado estaria operando de outra maneira, no mercado mais competitivo. Então tem regras institucionais que permitem comportamentos oportunistas do setor privado, particularmente no setor de publicidade, particularmente no setor de eventos, serviços que são prestados para o Estado, que geralmente custam muito e não há um esforço mais sistemático no sentido de pensar como reduzir esses gastos de custeio. E o terceiro ponto, acho que na questão do gasto, é também o comportamento das corporações, quer dizer, aqueles setores mais poderosos do serviço público que ganham salários muito diferenciados. Quer dizer, se a gente for olhar procuradoria, judiciário, fazenda, tem salários que são maiores que o próprio teto do funcionalismo. Então, algumas categorias mais poderosas têm uma capacidade de gerar uma pressão política sobre o Estado que constrói privilégios, que constroem